Então, amores, a gente vai começar hoje a partir do primeiro tema lá da unidade 2, lá na página 28, que fala a respeito dos pontos cardeais, tá bom? Eu tentei desenhar aqui, não ficou muito bom, mas vai dar para vocês entenderem, tá bom? Lembra que quando nós falamos a respeito dos pontos cardeais, nós podemos nos orientar em que direção nós podemos ir? Se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste? Muito bem. Agora, lembra-se que lá na nossa sala nós ficamos em pé para nós abrirmos os braços e direcionar? Lembra que qual é o ponto que o sol nasce? No lado leste. E ele se põe do lado oeste. Também tentei desenhar uma lua, tá? Só para entender. Então, o sol sempre lá nasce do lado leste e se põe do lado oeste. O de cima é norte, o de baixo sul. Esses são os pontos cardeais. E nós podemos direcionar ele quando nós falamos sobre o nascimento do sol. Então, o sol sempre nasce do lado leste e se põe do lado oeste. Aí, em seguida, nós vamos ver que também tem pontos colaterais. A Dani vai improvisar aqui e vai tentar fazer esses pontos colaterais aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu acho que vocês vão entender. Mesmo assim. Lembra que a gente fez na sala de aula? Então, eu acredito que vocês vão ter esse direcionamento melhor com essa dobradura que nós fizemos, tá bom? Aqui, nordeste, sudeste. Lembra que tudo termina com oeste porque tá do lado leste? E aqui, noroeste e sudoeste. Esqueci do O aqui. E aqui é O. Noroeste e sudoeste, porque aqui tá do lado oeste. Então, tudo que for desse lado leste, nordeste, sudeste. Do lado oeste, noroeste e sudoeste. Esses são os pontos colaterais. Lembrando que os pontos cardeais é norte e sul, leste e oeste. Pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Tá bom? Porque através desses pontos nós vamos saber nos direcionar em que rumo nós podemos ir. No mapa do Brasil também, dentre outros, tá bom? Então, só pra gente fazer essa revisão, lembre-se que nós temos também essa dobradura pra gente poder se orientar sobre os pontos cardeais, que é esse daqui, e os pontos colaterais, tá bom? Nós temos também alguns pontos cardeais que recebem outros nomes. Os pontos cardeais são o quê? Norte, sul, leste e oeste, não é? Só que eles também recebem um outro nome. Vamos ver quais são? Olha só. Oriental é o leste, ocidental, oeste, meridional, sul, setentrional, norte. Para a gente fixar, tentar melhorar, fixar esse conteúdo sobre os pontos cardeais, colaterais e esses outros nomes que os pontos cardeais recebem, tem uma musiquinha para facilitar. Eu espero que vocês gostem e, além disso, que decore, né? Para ficar mais fácil de vocês aprenderem as coisas. Vamos lá? A musiquinha é assim, ó. O planeta Terra é dividido em hemisférios. São eles 4 que agora eu vou falar. Norte boreal setentrional, sul austral e meridional. À sua direita tem o leste oriental e à esquerda oeste ocidental. Ah, bem legal essa musiquinha, né? Então, com esses outros nomes aqui, através dessa música, nós vamos nos orientar e não vamos esquecer qual é esses nomes dos pontos cardeais, tá bom? Espero que tenham gostado. Lembrando que aquilo que nós chamamos para nos orientar, tanto a união dos pontos cardeais com os pontos colaterais, é chamado de rosa dos ventos, que foi a dobradura que nós fizemos, tá bom? Agora nós vamos para aquela parte que fala observando o município de diferentes pontos de vista. Então, nessa parte desse capítulo aqui, nos mostra o quê? Se nós tivermos uma visão de cima, porém um pouco de lado, se fosse, lembra que a Tia Daiane fez um vídeo que se fosse de lado total seria perfil?
Mas como é de cima e um pouco na lateral, nós vamos chamar, um pouco de lado, nós vamos chamar ela de visão oblíqua. Então, olha só, quando a vista é de cima e de lado, a gente está olhando de cima e um pouco de lado, nós vamos chamar essa visão de visão oblíqua. E quando nós temos aquela vista de cima para baixo, é chamado de vertical. Vertical, de cima para baixo. E quando a gente está olhando de cima e um pouco de lado, nós falamos que essa visão é uma visão oblíqua, tá bom? Além desses tipos de visões, nós também temos o quê? No outro capítulo, nós temos a parte que fala a respeito da planta e da legenda, que é representando o município. Então, olha só, planta e legenda. Então, qual que é a diferença? A planta é a representação que é visto de cima, né? Ou seja, se nós temos uma visão vertical, que é o que nós acabamos de ver, é a planta. Então, a planta é o quê? O resultado de uma visão vertical. Acabamos de ver que a visão vertical é quando a gente olha de cima para baixo e a visão oblíqua é de cima e de lado. Então, quando nós temos uma visão vertical, uma foto, por exemplo, de uma visão vertical que é de cima para baixo, nós temos uma planta. Quando o satélite ou algum drone tira uma foto de cima para baixo, as casas, as ruas, fica tudo pequena. Então, para diminuir, nós chamamos isso de planta, para nos orientarmos. Mas quando nós temos uma planta, para orientar onde ficam as coisas, nós temos o quê? A legenda, que a legenda vai fazer o quê? Informar o significado da planta, né? Então, a legenda o quê? Informa o significado. Lá na planta não vai estar tudo pequenininho? Então, a legenda, ela vem para mostrar. Então, nessa parte tal da planta é o quê? Por exemplo, no supermercado. Desse lado de cá são os rios. Nesse lado de cá, as árvores. Então, tudo vai ter uma cor diferente e com um nome escrito. Então, por isso que se trata de chamar de legenda, tá bom? Então, sempre quando nós tivermos a legenda, vai ter alguns assim, ó. Por exemplo, quadradinhos com a cor azul. Aí, essa cor azul vai representar o quê? Por exemplo, ruas. Aí, tem o outro quadradinho na legenda. Vermelho. Isso aqui vai orientar o quê? As casas. E assim por diante. Então, a planta é quando nós temos essa visão vertical, de cima para baixo. E a legenda vai informar o significado das coisas que existem na planta. Tá bom? Espero que tenha ficado tudo resolvido, tudo entendido nessa parte, tá bom? Nessa parte agora, nós vamos entrar sobre a população do município. E o que é a população? População é o quê? O conjunto de pessoas que vivem num lugar. Então, a população é isso, conjunto de pessoas que vivem num lugar. Essa população, ela é dividida em dois, a população urbana e a população rural. A população urbana é as pessoas que vivem na cidade. E a população rural, as que vivem no campo, né? Então, nas cidades, nós temos cidades que são grandes, mas também nós temos cidades que são menores. Nós também temos rural, nós temos diferentes tipos, por exemplo, tem pessoas que moram em fazenda, chácara, tudo depende do tamanho para incluir o lugar. Mas nós sabemos que essa diferença é população urbana na cidade e população rural no campo. E a população é o quê? Conjunto de pessoas que vivem em um lugar específico. Seja ela no campo, seja ela na área urbana, na cidade, né? Então, o geral, a população é o conjunto de pessoas que vivem no lugar, tá bom? Para encerrarmos então a nossa revisão, nós vamos para essa parte que fala gente que vem, gente que vai. Então, nós vamos nessa parte descobrir o que é migração e por que as pessoas acabam se migrando, né? Então, o que acontece? O tema principal é migração. E o que é essa migração?
A migração é aquele deslocamento de pessoas que saem de um lugar para viver no outro. E por que que isso acontece? Normalmente essas pessoas nascem no interior e querem sair da cidade pequena para uma cidade grande, à procura de emprego, à procura de uma vida melhor, né? Ou então se casam no interior e se muda para a cidade grande pela oportunidade de emprego. Então, a maioria das pessoas, não tanto, né? Não generalizado, mas a maioria elas nascem no interior ou numa cidade menor e se muda para uma cidade grande. Lembra que no vídeo sobre esse exemplo a tia Daiane falou a respeito dos pais? Meus pais nasceram no interior e mudaram para a cidade grande, a tia Daiane nasceu aqui e vive aqui. Então a tia Daiane não migrou, porém os meus pais se migraram da cidade onde eles moravam, que era Campo Norte, para Goiânia, né? E aí o que que acontece? Existem cidades grandes e elas atraem muitas pessoas. Por quê? As pessoas acreditam que nessas cidades grandes a oportunidade de emprego para que elas possam ter uma vida melhor é maior. Pela cidade ser grande, eles acreditam, e às vezes também sempre a oportunidade de emprego é melhor, né? A quantidade de oportunidade de emprego é maior. Então eles acreditam que se virem para uma cidade grande, para uma cidade maior, eles vão arrumar um emprego mais fácil, digamos assim, mais rápido. Não demoraria tanto quanto no interior. Porque no interior normalmente conhece todo mundo. E aí um vai indicado pelo outro. E cidade grande não é assim. Cidade grande precisa se analisar o currículo da pessoa. O que é esse currículo da pessoa? A pessoa vai colocar todos os seus dados, colocar se estudou, onde estudou, se trabalhou, onde trabalhou, né? Então, por isso, às vezes, a possibilidade de serviço é maior. Lógico, também pela quantidade de vagas. Por isso que as cidades grandes acabam sendo um ponto em que as pessoas querem viver lá melhor do que no interior, tá bom? Lembra também que nessa parte a tia Daiane passou uma folha de entrevista para vocês? Essa parte da entrevista é para vocês, se vocês já tiverem feito, claro, né? Só para relembrar. Era para vocês pesquisar ou um vizinho ou algum parente seu mesmo da sua família, para você fazer aquelas perguntas, né? Se essa pessoa que vocês vão escolher é essas pessoas que se migraram, moravam uma época, por exemplo, na infância ou antes de casar no interior e se mudou para uma cidade grande, pra gente entender os verdadeiros motivos, né, dessa pessoa ter mudado, tá bom? Amores, então, nossa revisão de hoje está concluída. Espero que isso ajude para vocês responderem a lista de exercícios de vocês, tá bom? Esse trabalho que vai ser enviado para vocês. Grande beijo para vocês e até amanhã. Lembrando que se vocês assistirem esse vídeo antes, nós teremos a nossa aula online hoje, tá bom? Beijo, fica com Deus.